programa recebe aqui nesta manhã o engenheiro agrônomo, mas ele é especialista em operações do agronegócio, Luiz Augusto Bassim. Juntamente com ele também tem um assessor financeiro, né, que é o Eduardo Pinzetta, né, que está aqui nesta manhã, e o Felipe Manfroy também, que atua nessa área de assessoria. Mas a gente vai falar hoje aqui especialmente para o setor do agronegócio. Deixa eu saudar aqui inicialmente o Eduardo, quem faz essa ponte. Seja bem-vindo aqui, Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Hoje trouxemos, então, o Luiz para falar um pouquinho mais sobre as pautas do agronegócio. Né? Exato. Também saudar aqui o Felipe Manfroy. Seja bem-vindo, Felipe, bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar um pouco do agronegócio, da questão de preços aí. Nos apresentarmos aí para a turma, né? Perfeito. E tem aqui o Luiz Augusto Bassim, ele trabalha com esse assunto do agronegócio. Luiz, seja bem-vindo aqui, bom dia. Muito bom dia aos ouvintes. Agradeço o espaço aí para estar conversando, falando sobre o mercado e levando informação aí a todos os ouvintes da rádio. Aliás, a gente fala aqui do agronegócio e até uma notícia hoje dizendo que, embora com a estiagem no nosso estado, ainda o agronegócio é quem sustenta a nossa economia, né? Tanto é que a elevação que nós tivemos aqui do nosso último trimestre com relação à nossa economia tem muito a ver com relação também ao nosso agronegócio, né? Hoje o agronegócio ele se torna o promotor, digamos assim, do PIB a nível nacional. Uhum. É o principal... O principal cadeia produtiva que atrai fluxo de dólar de exportação para o país. Até semana passada eu estava no evento e fiquei chocado que estava o governador de Minas Gerais e ele disse que nesse ano o agronegócio exportou em Minas Gerais mais que minério de ferro, que até então era a base deles. Então a gente vê a transformação que o setor produtivo vemos desenvolvendo para a cadeia e para o PIB nacional. Né? Isso que o nosso negócio tem muita coisa que a gente ainda acaba entregando de forma in natura para o mundo, né? Que poderia daqui a pouco agregar valor com a produção, tendo aqui também plantas industriais, né? Exatamente, a gente ainda assim é exportador de commodity. Quando a gente fala commodity, estamos falando de soja, estamos falando de milho e entre outras. Mas o Rio Grande do Sul tem um papel fundamental em mudar essa dinâmica do segmento. Por quê? Porque hoje dá para se dizer que 100% das indústrias, e vamos falar assim de indústria esmagadora de grão, nascem ou são gaúchas. Uhum. Inclusive aqui da região tem grandes exponentes do setor de esmagamento, produção de biocombustível, que são daqui. Está aqui na região, exato. O que dá para a gente falar, Luiz, sobre essa questão das últimas semanas, últimos meses, na questão das cotações agrícolas? A gente observa, por exemplo, que o trigo, que embora está sendo feito agora o plantio, né, aqui na nossa região, mas especialmente o milho e também o soja, tem tido cotações estáveis. O milho na casa dos R$60, o soja oscilante, hora 120, hora 115, mas tem ficado nessa estabilidade. O que dá para explicar para o produtor por que o mercado está assim, hein? Porque depende também do mundo esse assunto, né? Não, sem dúvidas. Acho que esse assunto a gente pode dividir em três, mas vou falar primeiramente sobre a soja. Hoje, o que interfere o preço da soja e forma o preço da soja? Primeiro, a cotação em Chicago, que daí a gente tem um formador de preço lá em Chicago. Segundo, é o prêmio Porto, que a gente chama aqui, que é o quanto se paga a mais ou a menos para comprar essa soja brasileira. E um terceiro, que é o fator taxa de câmbio, que é o nosso dólar. Então, muitas vezes a gente olha... soja em Chicago caiu, agora nas últimas semanas, caiu 5%, 6%, só que aqui a gente olha os preços estáveis. Por quê? Porque o prêmio melhorou para compensar. Então a gente olha ali no balcão, 119, 120, 121. Por quê? Porque tem essa interferência desses três formadores. Prêmio, Chicago e dólar. São três fatores. Três fatores. Então isso é interessante, o produtor precisa começar a olhar esses três formadores de preço de maneira individual. Por quê? Hoje a soja brasileira ela é a melhor soja que tem no mundo. Por quê? Percentuais de proteínas e de óleo. Então, na teoria, a China precisaria pagar mais pela soja brasileira. Sempre. Porque ela tem um rendimento muito melhor que a soja americana. Então, só que a gente tem uma dificuldade aqui que é logística e armazenagem. E é aí que a gente acaba tendo assim essa batendo no nosso preço. O chinês deveria pagar mais, mas não paga por quê? Porque eles precisam vender.
Então, tem necessidade de esvaziar os nossos silos daqui, que estão cheios. Exatamente. Né? E também a competição de uma safra de soja com uma safra de milho. E a safra de milho também a gente precisa dividir em dois momentos. O primeiro semestre é o milho para o mercado interno, em especial a nossa região aqui produz o milho que é consumido no mercado interno para ração, que daí vai para frango, para porco, para esse público, para esse destino, e o milho segunda safra, que a gente chama, que é o milho mais produzido do Paraná, Mato Grosso, ali para cima, que é um milho que tem um destino de exportação. Então, se a primeira safra a gente consome aqui internamente, a segunda a gente tem muito mais um destino para exportação. Luiz, falasse aqui da questão de que existem variáveis com relação às cotações agrícolas e às vezes, né, a gente acaba atribuindo, mas porque a política de governo, independe de quem é o governo, né? Vamos deixar bem claro aqui, às vezes atribui essa decisão do preço da cotação do soja, do milho, às políticas internas do país, políticas econômicas. Até onde elas influenciam com relação ao mercado de grãos aí? Elas influenciam de maneira geral em tudo. Por quê? Hoje, o que interfere, digamos assim, como principal de um preço na commodity? É o balanço de oferta e demanda. Se a gente tem uma demanda X com um consumo X, a gente pode considerar que a gente tem um balanço apertado. Isso é um fator altista para os preços. O que aconteceu o ano passado ali? Início do ano, na verdade, não foi nem ano passado. A gente tinha a mistura de biocombustível, que é o B14 para o B15, que é 14% de biodiesel para esse aumento de 1% da mistura. E o governo suspendeu isso. Quando o governo suspende, tem essa interferência, as indústrias como um todo estavam preparadas para esmagar soja para produzir biocombustível. Uhum. E aí ficaria aqui a produção. Não necessariamente ficaria a produção, mas a gente teria um consumo de soja para biocombustível. Quando o governo suspende, a gente parece pouco, 1% a mais de biocombustível, mas isso consome de soja em torno de 2,5 milhões de toneladas. A partir do momento que o governo suspende isso, a gente tem um aumento no estoque. Por quê? Porque a gente deixa de consumir. E isso bate no preço. Então, influencia no preço. Isso é uma decisão muito mais do balanço. E outras decisões são questões políticas e fiscais que interferem daí nas cotações do dólar. Claro. Que é outro fator. Nós temos um momento hoje no mundo de conflito, né? Não termina nunca o fato da Ucrânia com a Rússia, né? Esse fato aí que também interfere já há algum tempo. Se não bastasse, teve Hamas e Israel, agora a situação é Israel e Irã e agora com americanos. O que isso impacta nesse universo do agronegócio aí, mundial e que também nos atinge aqui, hein? Se a gente for falar do conflito Rússia e Ucrânia, a gente tem impacto no quê? Trigo. A Ucrânia é a maior produtora de trigo. A gente tem um impacto no milho. Por quê? Porque milho e trigo competem por proteína. E um terceiro impacto que é no óleo de girassol, que é um óleo vegetal também utilizado globalmente para a produção de biocombustível. Isso a gente está falando do conflito Rússia e Ucrânia. E quando a gente fala de Israel, Hamas, aquele conflito ali, 85% hoje do gás natural utilizado no mundo é utilizado para fertilizante. Com esse conflito, a gente olhou petróleo subindo, gás natural subindo, e isso impacta diretamente no custo do fertilizante. E isso é importante o produtor saber, que esse ano vai ser o quê? É um ano de insumos caros. Vai subir o custo de produção, então. E o preço baixo. Até eu estou levando um recado e uma mensagem que é um ano da gente fazer conta para empatar. Talvez não vai ser nem para ganhar dinheiro. Então o produtor tem que estar com seus custos na mão, porque é um ano difícil. Então a perspectiva da próxima safra de verão nossa é justamente essa, é ter que ser muito bem calculada para poder empatar. Exatamente. Principalmente o produtor de milho. Que os insumos, principalmente os fertilizantes nitrogenados, bateram, por exemplo, ureia aí, $500 a tonelada no CFR, que é um navio ainda. Sim. Até nacionalizar isso. Luiz, a gente também acompanha, por exemplo, né, porque a gente já falou, né, o soja quem pauta é a Bolsa de Chicago, né, essa que pauta esse assunto, mas a gente também sempre está de olho na produção norte-americana, porque é um dos grandes produtores do mundo, como é também o Brasil. Nós temos que também ter os nossos méritos aqui. E tem agora nos próximos dias, não sei se é na semana que vem ou nas próximas semanas, os americanos devem apresentar as suas perspectivas de safra lá. E isso também é uma notícia que se aguarda com expectativa, até para nós
poder planejar a nossa safra aqui, né? Total. O relatório do dia 30/6 é o relatório mais importante. Então é segunda-feira. Segunda-feira, do SDA. Que ali ele traz o quê? Ele traz um ajuste para a safra 25/26 e também faz um ajuste da safra 24/25. De exportação, de demanda doméstica. E ali ele vai, digamos assim, ajustar os ponteiros. Que até então a gente tem uma expectativa com o início do plantio nos Estados Unidos, que a relação soja-milho estava muito mais propícia ao produtor americano plantar milho. Então o mercado tem uma expectativa que o produtor americano reduziu a área de soja e plantou mais milho. E agora, na segunda-feira, o USDA traz isso para o relatório. E ali fica determinado qual foi a área de qual foi a área de milho, qual foi a área de soja e quais são as expectativas de produção. Inclusive, eu deixa que hoje o USDA traz uma produtividade de soja para os Estados Unidos que o produtor americano nunca alcançou. Ou seja, eles imaginam e projetam a produção nos Estados Unidos, uma produtividade nos Estados Unidos que o produtor americano nunca entregou. Isso nos liga ao alerta do que qualquer risco climático que venha a possibilidade de afetar a safra americana vai bater nos preços em Chicago. Então isso que o ouvinte, o produtor tem que entender. Bate nos preços em Chicago e pode ser que aqui não. Por quê? Porque a gente interfere o prêmio e a taxa de câmbio. Claro, então dois fatos importantes aqui com a safra americana. Primeiro é esse volume de plantio, né, que a gente vai anunciar agora na semana que vem, e acompanhar como é que vai se comportar também o fator climático depois lá, né? Exatamente. A partir desse relatório do 30/6 a gente fala, quando eu digo a gente, pessoal do mercado, que é mercado climático americano na veia. Qualquer restrição hídrica, volume de chuva abaixo do esperado, vai refletir isso diretamente nos preços. Para a gente trazer aqui essa informação, nós temos uma situação, né, que nas últimas 5 safras gaúchas, elas foram safras frustradas, né? 4 com escassez de chuva e uma com excesso. Então nós temos aí essa dificuldade também de produção e nós temos hoje produtores que estão descapitalizados e até com dívidas a serem pagas, tanto é que estão lutando para poder renegociar e postergar esse pagamento para mais adiante. E aí quando trazes aqui essa informação, Luiz, olha, esse ano aqui vai aumentar o insumo, o preço não vai mudar tanto. E aí ele vai ter que fazer essa conta para empatar. O que tu dirias para esse produtor que daqui a pouco está endividado, tem essa perspectiva daqui a pouco de ter uma questão financeira tão ajustada? O que se recomenda fazer nesse momento para poder justamente empatar, mas honrar aqueles compromissos que até então tem garantia de que vai ser postergado os prazos? Hein? Sim, é o que é o nosso papel, é ter os custos na ponta do lápis. E não... A gente sabe que o produtor, e é normal a gente ter esse viés torcedor, que o produtor sempre acredita que o preço vai subir, mas o preço pode cair. E isso acontece sempre por excesso de oferta, uma demanda estável. Então o produtor ele tem que ter seus preços na ponta do lápis, seus custos e olhar para a margem dele, tentar preservar isso. Porque a gente sabe que uma safra mal comercializada, ela é mais danosa para o fluxo de caixa de uma operação do que uma safra que a gente não colhe. Uhum. Então, assim, não é porque a gente está vendendo a um preço que a gente está tendo lucro. O que importa é o lucro. Não é conversar com o vizinho, que o vizinho vendeu a 125, eu vendi a 120. Mas a realidade do vizinho é diferente da tua. Quando o vizinho tem um custo de crédito mais caro que o teu, tem que olhar mais uma vez para dentro da propriedade. Cada um com a sua realidade. Exatamente. E aí entra em ação aqui, né, o próprio Eduardo, né, quando a gente fala aqui de agricultura, também tem aquela questão de contrair, por exemplo, financiamentos. O momento não é muito apropriado, porque subiu a Selic de novo, né, Eduardo? Agora 15%, né? Exatamente. Então, associado a tudo isso que o Luiz comentou, ainda tem esse custo de crédito ou carrego, né, das dívidas que já existem atreladas a esse juro, e também uma oferta de crédito cada vez mais escassa, né, depois da inadimplência. Então, realmente, assim, os desafios são enormes, e é dali que vem a importância de ter um controle sobre todos os custos, né, tudo que envolve a produção, porque nesse cenário qualquer escapada, assim dizendo, né, ela pode ser extremamente prejudicial. E como o Luiz falou, muitas vezes isso é pior do que uma safra fraca ou sem poder colher, né, do que muitas vezes colhendo e vendendo mal.
né, sem ter uma dimensão correta dos formadores de preço, de margem, né, como ele comentou, né, situações, embora a cotação seja similar para todos, os custos da produção são diferentes, né, envolvem cada um dos produtores, enfim, e os seus desafios. Claro. Luiz, nós estamos aqui agora, por exemplo, nossa região aqui, o plantio do trigo nesse momento, né? E aí, o que dizer a esse produtor? O momento, R$70 a saca é hoje o preço de balcão. Tem de subir ou vai ficar assim também para essa safra aí? O mercado de trigo, ele foi, principalmente no Rio Grande do Sul, ele foi um mercado muito afetado. Por quê? A grande maioria dos produtores não tinham crédito para fazer sua safra, então optaram por não plantar o trigo. A gente já teve uma redução muito grande de área. Um segundo ponto, se a gente pegar ali esses últimos dias, essa chuvarada que deu, região de Cruz Alta, por exemplo, enterrou pé de trigo de tanta chuva. Então o produtor que já estava apertado, estava na expectativa de fazer uma safra de trigo boa, já tem problema. Já tem problema, já arranca com problema. E o Paraná, com os preços que a gente tinha de milho na época de tomada de decisão, o Paraná reduziu muito a área de trigo. Ou seja, a gente tem uma restrição de oferta de trigo e pode ser um fator positivo para os preços. O que a gente tem que olhar? Que hoje entra muito trigo para o Rio Grande do Sul, para o país, sim, da Argentina. Então, conforme a gente vê um fluxo no dólar, e é uma tendência, pelo menos até meados de agosto, setembro, desse dólar para baixo, a gente pode ter uma competição do trigo argentino com o trigo brasileiro. O cenário ideal é o quê? Essa restrição de oferta interna e um dólar mais alto, isso com certeza faria o trigo subir. Então, não adianta a gente olhar só, vão colher pouco, vão ter que pagar mais pelo nosso trigo. Mas tem que olhar nossos irmãos ali, que tem uma safra boa para chegar no mercado e o real vem se valorizando frente ao dólar, que pode trazer trigo de lá. O mercado é complexo, né? Tem muitas variáveis a serem analisadas, né? Não é uma coisa tão simples assim. Por isso tem o trabalho de vocês como assessores para poder auxiliar. Só para nós concluir aqui e até aproveitar, vim também do próprio Eduardo aqui. Eduardo, Selic 15%, né? Chegou agora. O próprio Luiz agora mencionou que o dólar tende a cair. O que vocês projetam, né? Quem trabalha com isso para... Nós fechamos o ano com o dólar abaixo de 5,50 ou vai ficar nessa casa e a Selic parou por aí ou vai baixar mais, vai subir mais, hein, Eduardo? O que dá para projetar? O que se fala sobre esse assunto aí? Primeiro, deixar claro que o dólar é o famoso cemitério de economista, né? E aí eu trago aqui um exemplo. No ano passado, 2024, o relatório Focus do Banco Central estimava um dólar para o final do ano de 4,95. Nós fechamos o ano com dólar em 6,05, lembrando que em dezembro ele chegou a bater 6,30. Então, são muitas variáveis que interferem, além dos desafios domésticos, dessa pauta do déficit fiscal, né? Enfim, que atrapalha esse contexto, justamente para que haja um espaço de redução na taxa básica de juros, né? Então, essa instabilidade, ela gera mais inflação. E da outra vez que eu estive aqui, havia uma expectativa de que talvez tivéssemos chegado ao topo, com uma Selic em 14,75, mas ela bateu nos 15%. Né? Agora a tendência, pelo menos a expectativa do mercado, é que ela de fato tenha chegado no topo e que se inicie um ciclo de cortes. Né? Talvez não ainda esse ano, a depender muito dessas pautas internas também, e também do que está acontecendo no mundo afora, né? Porque esses conflitos geopolíticos, eles muitas vezes interferem muito no fluxo cambial. Então, sai dólar daqui por alguma razão, isso interfere, né, na cotação e esse tipo de evento pode trazer oscilações. Mas a expectativa é que, de fato, assim, se a gente pegar o relatório do Focus, né, para que nós tenhamos um dólar aí ao longo desse ano nessa faixa. A gente conclui aqui, até para a gente falar do assunto da semana, que foi essa derrubada da UF, né, que passou no Congresso Nacional, que o governo teve uma derrota histórica. Né? Exato. Vocês trabalham com esse mercado. O que já sentem no mercado essa decisão que ocorreu no Congresso Nacional? Embora há possibilidade de no governo buscar o STF para rever isso. Né? Exatamente. Mas o que você sente no mercado nesse momento sobre esse assunto aí? Bom, os colegas podem contribuir também, mas o ponto é que isso meio que caiu de paraquedas, né? Então, essa questão do IOF, isso interfere muito nas operações cambiais, né? Em especial, e também no custo de crédito. Então, o mercado recebeu muito mal essas mudanças quando elas chegaram
E o IOF é o único imposto que o governo consegue alterar sem que seja através de uma lei. Então ele tem essa autonomia para usar isso como uma ferramenta, né? Porém, veio num momento talvez inoportuno, em que o governo está, digamos que tentando fechar o seu caixa, né, trazendo um ônus para o mercado, né, tornando mais oneroso ainda. Então, realmente não desceu muito bem. E agora veremos como é que será conduzido esse assunto, mas o que tudo os indícios são de que há uma grande probabilidade disso não andar. Perfeito. Bom, deixa eu aproveitar aqui a vinda do Felipe Manfroy aqui. O Felipe trabalha com uma outra área, né? Bem interessante, né, Felipe? Tu trabalha com consórcios, né? É isso, Isso, né? a parte de crédito, Isso, né? Dentro do nosso escritório, eu sou responsável pela área de crédito. Então, O momento é bom para isso? Como é que está a situação aí? o momento do ponto de vista, como o Eduardo comentou, com a Selic alta, né? Hoje a gente já está vendo 7, que é o custo efetivo total de financiamentos, a 13%, 14%, isso é muito alto, mas por outro lado surgem oportunidades também para quem está capitalizado ou para quem encontrou uma oportunidade e queira depois refinanciar, diminuir as taxas, tem essa possibilidade também, né? Então tem que balancear e encontrar o meio termo ali, tudo bem planejadinho, e para isso que a gente está aí, né? Bem assessorados para poder fazer isso, né? Exatamente. Ok. E até uma informação importante que antes foi comentado, tu mesmo comentou, né? Sobre a questão da chuva, né? Isso, Sofremos as últimas 4 safras por causa... Foram 5 safras, 4 5 com safras. ausência de chuva e uma com excesso, né? Então, hoje também nós somos especialistas e nós temos soluções paramétricas para a safra. Então, nós conseguimos proteger o produtor tanto em excesso quanto na escassez de chuva também. Então tem essa assessoria para poder... Temos também essas soluções. Mediante esse contexto que a gente nunca sabe o que acontece com o nosso clima, né? E... É, exatamente, só que o legal é que a gente consegue pegar pela área, altitude, longitude ali, e dentro disso parametrizar e criar uma solução específica para cada produtor. Perfeito. E cada cultura também. A gente concluir para encontrar vocês como é que fazem, Eduardo também, o próprio Luiz e ainda o Felipe, até para quem se interessou sobre esse assunto, porque você tem vários serviços aqui, como é que encontra vocês, hein? Eu gosto de deixar um canal direto e aberto. Fica à disposição meu telefone, que é 55999803459. Repetindo, é 55999803459. Fica um canal direto ali para quem ficou com alguma dúvida, queira me questionar, me perguntar, trazer alguma dúvida bem mais específica da sua realidade. Estou à disposição para conversar e tentar encontrar uma solução aí que faça sentido para cada um. Porque quando a gente fala de comercialização agrícola, não existe a receita de bolo. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua necessidade de fluxo de caixa e cada um tem que cuidar da sua propriedade, da sua produção, da sua venda de maneira individualizada. O produtor tem que parar de querer vender melhor do que o vizinho. Cuida do seu. Cuida do seu, exatamente. Tá legal. Mas, Ronaldo, também podem nos encontrar através das nossas redes sociais, nosso site, que é o www.docinvestimentos.com.br, através do Instagram, LinkedIn. Vocês estão Tem lá mais também na redes rede sociais. social, né? Exatamente. Perfeito. Eduardo, obrigado pela vinda aqui, pelas informações e um ótimo dia. Sempre à disposição. Também da mesma forma, Luiz, obrigado pela vinda aqui para falar do agronegócio hoje aqui no programa. Um ótimo dia e bom trabalho. Muito obrigado, igualmente para vocês. E um bom dia. Ok. Felipe, também obrigado pela vinda aqui e um ótimo trabalho. Muito obrigado. Vamos para frente. Isso aí. O Felipe Manfroy esteve aqui juntamente com o Eduardo Pinzeta e o Luiz Augusto Bassin, né, para falar sobre agronegócio, né? Depois a gente vai trazer, quem sabe, nos próximos meses para falar mais sobre essa questão de créditos e também de consórcio, que é um trabalho específico aí do Felipe.